Bom dia, crianças. Eu me chamo Lázara. Hoje nós iremos trabalhar o conteúdo de português do 5º ano, o que é sílaba tônica e a sua posição. O que é sílaba tônica? A nossa língua portuguesa possui várias regras e normas que devemos seguir para escrevermos corretamente e de forma culta. Então, a sílaba tônica ela serve para nós aprender a escrever corretamente e de forma culta, né? Cada idioma segue a sua regra de acentuação. Ela não é tão fácil nem tão simples, né? Mas devemos aprendê-la. Algumas regras elas esclarecem com maior clareza o motivo pelo qual as palavras precisam ser acentuadas. Vamos entendê-las melhor. Detalhes de sílaba tônica. A sílaba tônica ela é diferenciada por ser uma sílaba mais forte em uma palavra, ou seja, que pronunciamos com maior intensidade, né? Então, a sílaba tônica ela é a sílaba que tem um pronunciamento maior, com mais força, né? É o que nós chamamos de sílaba tônica. Ela aparece em diferentes posições da palavra. Dependendo da posição dessa sílaba, a palavra ela terá uma classificação, né? Que isso dependerá da intensidade com que é pronunciado. Vamos conhecer as regras da classificação das palavras, conforme a posição da sílaba tônica. Aqui, ó, tá alguns exemplos, né, de acentuação. Aqui temos o acento circunflexo, aqui o acentuado, temos o ão com acento com o tio, né? Temos o é com acento circunflexo, temos o a com acento agudo e assim sucessivamente, né? As regras de acentuação com relação à sílaba tônica, elas podem se classificar uma palavra conforme a sílaba tônica, né? Verificamos que a posição dessa sílaba ela traz para frente da palavra, né? Então, são 3 as posições possíveis. Na última sílaba da palavra, na penúltima sílaba da palavra ou na antepenúltima, viu? Então, não podemos esquecer que as 3 posições são a última sílaba da palavra, na penúltima e na antepenúltima, né? Vamos observar direitinho os exemplos que eu vou mostrar para vocês, crianças. Quando a sílaba tônica ela é a penúltima, dizemos que a palavra é paroxítona, né? Quando ela é a penúltima, ela é uma palavra paroxítona. Como, por exemplo, chocolate, álbum, criança, varinha, livro, alfinete, sabonete, colégio, cantava, relógio, mansinho e carinho e etc. Essas são as sílabas tônicas que dizemos que são as paroxítonas, né? O chocolate, a mais forte é o lá, né? Criança é o an, né? E assim por diante. Qualquer dúvida, só perguntar. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima, dizemos que a palavra é uma paroxítona. Como, por exemplo, matemática, péssimo, fábrica, pássaro, médico, vítima,
máquina, xícara, óculos, sílaba, penúltima e etc. Essas são as sílabas tônicas e a antepenúltima, né? Que elas são as sílabas pró-paroxítona. E não esqueçam que todas pró-paroxítona elas são acentuadas. Aqui o ensinar de acentuação. As oxítonas, elas estão numa situação terminadas em a, ais, es, os, em e ens. Aí exemplos das oxítonas, com essas situações aí terminadas em a: sofá, jacaré, avô, atrás, convém, avós, alguém e parabéns. Essas são exemplos de oxítonas nas situações terminadas em a, em ais, em como eu acabei de explicar. Entenderam? E as paroxítonas, as situações delas terminadas em i, is, n, uns, r, x, ans, e ãos. Eles são ditongos. Então, os exemplos delas de paroxítona: pólen, terminado em n, safari, terminado em i, fácil, terminado em i também, álbum, terminado em tórax, terminado em x, vírus, que é o terminado em us, órgão, terminado em ão, imã, terminado em an, mágoa, terminado em a, móveis, terminado em is, régua e bicípse. Esses são exemplos de paroxítonas terminada em is, como eu já tinha falado antes, né? E as proparoxítonas, quais são as situações delas? Todas proparoxítonas, elas têm acento, como eu já tinha dito antes. Não se esqueçam que toda proparoxítona, elas são acentuadas, como por exemplo, árabe, árvore, exército, caríssimo e quilômetro. Elas todas estão acentuadas. Então, é uma regra da proparoxítona muito fácil de se compreender, né? Aí vem o hiato. O hiato, ele vem o i, o e e o u. Ele é acompanhando ou não, ele sempre vem acompanhado ou não de S. Como a saúde, paraíso, faísca, que é o is, o i, baluastre. Esses são exemplos de atos acentuados. O eu, o ei, o oi, eles são acentuados quando eles é aberto e tônicos, como chapéu, ele é um hiato aberto, ideia e herói. Esses são os exemplos de sílaba tônica com a oxítona, paroxítona e hiato. Tá aqui, olha, os sinais, né? Como nós estava lendo aí os sinais de acentuação, né? Então, o sinal de acentuação, o chamado acento agudo, nós usamos o acento agudo nas vogais a, e, i, o e u.
das sílabas tônicas das palavras, indicando um som aberto. Então, o sinal agudo ele é usado nas vogais, não esqueçam. E o sinal chamado de acento circunflexo e usamos sobre as vogais A, E e O. O agudo nós usamos no A, no E, no I, no O, no U. Então usamos em todas. E o circunflexo não. O circunflexo nós só usamos no A, no E e no O da sílaba tônica das palavras, indicando um som fechado, porque o agudo ele é um som aberto e o circunflexo ele é um som fechado. E com a nova regra de acentuação, não utilizamos mais esse acento nas vogais, nem no I e nem no U. Ele só é usado no A, no E e no O. Entenderam? E o tio, nós usamos esse acento nas vogais A, E e O, indicando o som nasal. Como exemplo, alemão, órgão, irmã e coração. Então, esse acento só é usado nas vogais A e O, que eles têm o som nasal, né? Como eu já disse, alemã, órgão. Entenderam? E o sinal chamado trema, ele é conforme o novo acordo ortográfico, né? Ele pode ser aplicado somente nas palavras de origem estrangeira ou em nome próprio. Então, o trema, eles só são usados nessas duas origem, ou estrangeira ou em nome próprio. E o sinal chamado acento grave, ele é usado para iniciar a junção da posição com os artigos a, as e com os pronomes demonstrativos. Ele só é usado no a e as, e é nos pronomes demonstrativo, como exemplo, aquele, aquela e aquilo, como por exemplo, as, aquele e aquilo. Entenderam? Que o trema, o acento grave que diga, ele só é usado nos pronomes demonstrativos, como aquele, aquela e aquilo. A classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Com relação à tonicidade, ou seja, a posição da sílaba tônica, as palavras elas podem ser classificadas em oxítona, paroxítona e proparoxítona, né? Que a sílaba tônica, como nós já estudamos, para nós poder estudar quanto à posição, nós temos que estudar primeiro a sílaba tônica, né? Então, quando nós pronunciamos uma palavra formada por duas ou mais sílabas, é possível perceber que há uma sílaba de maior intensidade sonora do que os demais, e o que chamamos de sílaba tônica. Como, por exemplo, observe bem aí, ó, favor. A sílaba vo é a de maior intensidade, né? Foi a sílaba mais forte. Justiceiro, a sílaba é o sei, é a de maior intensidade, ou seja, a de maior força. O Sócrates é a sílaba só, e é a de maior intensidade, é a sílaba só, ou seja, a sílaba mais forte. Como essa intensidade fonética ocorre em posição distinta em cada palavra, ou seja, pode estar na última
ou penúltima ou na antepenúltima sílaba, podemos classificar as palavras quanto à sua posição da sílaba tônica, viu? Lembre-se que nem sempre há acentuação na sílaba tônica, viu? Vocês nunca se esqueçam que nem sempre existe a situação em sílaba tônica, né? Então, vocês entenderam, né? Quando nós falamos de duas sílabas, por duas ou mais sílabas, é possível perceber que há uma sílaba de maior intensidade, né? Então, quando nós pronunciamos uma palavra como favor, nela vai existir uma sílaba mais forte, né? Que a sílaba mais forte de favor é vô, né? Deu para entender? Então, lembrando-se que nem sempre a situação nas sílabas tônicas. Como aqui, as oxítonas, elas são palavras cujas sílabas tônicas, elas aparecem na última sílaba. Quer ver? Observem aí, ó. Pajé é o Gé. Urucum é o cum. Manacá é o K. Sabiá é o A. Café é o Fé. Então, essas são as oxítonas com as palavras cuja sílaba tônica elas aparecem na última sílaba, viu? Entenderam? E as paroxítonas, elas são as palavras cuja sílaba tônica ela aparece na penúltima sílaba. Então, observe aí, ó. Casa, cala. Rato, o rá. Túnel, o tum. Urso, o ur. Fazenda, o zen. Então, deu para vocês observarem aí que a sílaba tônica das paroxítonas ela aparece na penúltima sílaba. Deu para entender? Como aí casa. Então, a penúltima sílaba aí é K, o C e o A. As paroxítonas, as proparoxítonas. As proparoxítonas, elas são as palavras cujas sílabas tônicas elas aparecem na última sílaba. Na última sílaba, né? Como, por exemplo, analítico é o li, hipérbolo é o pé, jurídico é o ri, cólica é o có e o acineto é o sim. Então, aí, ó, são as palavras sílabas tônicas. Elas são as que são acentuadas, as antepenúltimas, que elas são as proparoxítonas. E eu tinha dito para vocês que todas as proparoxítonas, elas são acentuadas. Aí aqui nós fiz uma atividade para vocês levarem para casa e responder e trazer na próxima aula para nós corrigirmos junto. Atividadezinha, responder com bastante atenção, que quem responder e trouxer toda respondida e tiver, nem todas estiver certa, mas quem responder terá um ponto, viu? E meu bom dia e muito obrigada e até amanhã.